Fala, investidores, sejam bem-vindos ao nosso módulo 5, onde agora a gente vai falar sobre análise técnica, tá? Eu particularmente é um tipo de análise que eu utilizo bastante, tá? Para estar identificando ali pontos de entrada ou talvez, né, pontos de saída ali de determinada ação, de determinada posição, tá? E para a gente começar a entender, tá, sobre análise técnica, a gente vai falar sobre duas teorias, tá? A teoria de Dow e a teoria de Elliott. As formas como o mercado aí se comporta, tá? E segundo Elliott, tá, ele demonstrou que aí os movimentos aí dos preços dentro de um gráfico, ele se comporta aí como, por exemplo, as ondas do mar. Né? De que forma? Bom, quando a maré está alta, tá, as ondas acabam invadindo ali mais a areia da praia, né? E quando ela recua, ela acaba recuando menos, tá? E isso acontece onda após onda, até que essa maré venha em um determinado momento parar. E da mesma forma acontece quando a maré está baixa, tá? Ela acaba recuando mais do que avançando sobre a areia da praia. E é exatamente dessa forma que o preço se comporta, tá? Durante aí o pregão. E o pregão, se você ainda não sabe, é o horário de funcionamento da Bolsa de Valores, tá? No Brasil, tá? Na nossa Bolsa Brasileira, ela abre às 9 horas. 9 horas e vai até às 18 horas, tá? E é dessa forma que acontece. Por quê? Em tendências aí de alta, tá? Ela vai subir mais, tá? Do que recuar. Consequentemente, tá? Ela vai deixar aí topos e fundos maiores, que a gente chama de topos ascendentes. E em tendência de baixa, tá? Ela vai cair mais do que subir. E a gente fala aí que vai deixar topos e fundos menores, tá? Ou topos e fundos descendentes. Bom, e já na teoria de Dow, tá? Que foi criada aí por Charles Henry Dow, ele foi o criador do nosso índice aí, Dow Jones, tá? Que é um índice americano, é um índice aí de grande relevância, principalmente no nosso índice brasileiro, que é o índice Bovespa, tá? Então, segundo a teoria de Charles Dow, os índices eles irão descontar tudo. E isso de que forma que é esse descontar tudo? Por exemplo, todas as notícias, tá, de grande impacto, provavelmente você já pode ter ouvido, tá, ou ainda vai ouvir, bom, o mercado vai reagir a essa notícia, né? Vamos ver como que o mercado vai se comportar com essa notícia. Então, isso é descontar. Quando acontece aí, por exemplo, um acidente de grande relevância, resultados financeiros aí entre diversos outros fatores. Por exemplo, hoje nós estamos passando aí um momento complicado na nossa Bolsa de Valores devido, tá, a incertezas políticas e econômicas do nosso país. Então, normalmente, quando o Paulo Guedes, tá, vai falar sobre algum assunto, isso o mercado já fica, tá, preparado. Então, isso é descontar. Tá? Então, isso é um descontado no mercado financeiro através desses índices, tá? Na movimentação, seja de alta ou de baixa. E como que acontece, então, na prática, tá? Essas teorias? Bom, aqui nós temos aí as tendências macro, média e micro, tá? Eu vou abrir aqui o Point to Fix, que é uma ferramenta muito boa para poder estar fazendo aí principalmente as análises, tá? Aqui vocês podem observar que nós possuímos uma tendência primária, tá? E aí essa tendência primária, pessoal, é uma tendência maior, com um tempo maior que ela leva para acontecer, tá? Todo esse movimento. Então, essa é uma tendência primária. Essa tendência leva aí meses, leva anos para poder acontecer, tá? E de outra forma, nós temos a tendência secundária, que já acontece, claro, em tempos menores, tá? Leva aí semanas, tá? Meses, semanas, dias para acontecer. E a tendência que nós possuímos terciárias, ela já acontece aí em períodos muito mais rápido, tá? Aí em minutos, horas, tá? Ou em alguns dias, que são essas movimentações
menores, tá? Essas movimentações, oscilações de alta e baixa em tempos menores. O que vocês podem observar é que quanto menos tempo isso acontece, mais interferências, tá? De certa forma, tem. Porém, elas vão seguir a mesma tendência. Vocês podem ver que elas seguem a tendência primária, que é uma tendência de alta. Apesar do período menor, ela ter os seus ruídos, tá? Está envolvida aí, então, em três tendências, tá? E como vocês podem ver, deixando-os aí topos e fundos, tá? Maiores, tá? Tendência de alta. Aqui, mesmo seguindo a tendência primária, mas manteve aí um topo maior seguindo essa tendência. Bom, então, quando acontece uma tendência, existe três momentos. O momento de acumulação, e aí esse é o momento primordial, tá? Principalmente para os investidores mais experientes, tá? Que é onde aparecem as melhores oportunidades para você estar entrando naquela determinada ação, naquele determinado ativo, tá? No momento certo. Porque ele vai antecipar, tá? Todo o movimento futuro. O terceiro momento que nós possuímos, tá? Em uma tendência é a participação pública. Tá? E aí essa participação pública é aquele momento em que os investidores começam a visualizar aquilo no gráfico ou nos fundamentos ali da empresa, mas isso principalmente, tá? De forma gráfica. Eles visualizam ali o movimento e entram na operação, tá? Aumentando aí o volume do movimento daquela tendência, seja de alta ou de baixa. E já a distribuição, que é o terceiro momento, é um momento mais nítido. Então, é onde até, por exemplo, a mídia, quando o jornal começa a falar Petrobras está em alta, o Bitcoin está a X valor. Então, quando começa a ser muito divulgado, já é o momento de distribuição. E aí o que acontece? Muitos investidores inexperientes, tá? E acabam entrando pela ganância, acabam entrando no momento errado, que é o momento da distribuição, e assumem ali essa posição no ativo sem ter muito conhecimento. E é aí que eles acabam perdendo dinheiro, porque nesse momento de distribuição, normalmente é o momento em que os mais experientes estão saindo das suas posições, tá? Realizando aí os seus lucros. Tá? Então, para deixar um exemplo bem claro aqui para vocês, é dessa forma que acontece. O período de acumulação, tá? Então vocês vejam aí que pode ser que esse movimento tenha durado aí meses, tenha durado anos, tá? Depende muito aí do ativo que você está analisando. Ele ficou acumulando aqui, criando força, tá? E os investidores aí mais experientes, mais tempo de mercado, observando essa acumulação, começaram a comprar, montar sua posição, e a partir do momento que o público começa a perceber, os investidores aí começam a perceber, aumenta o volume, tá? Foi o que a gente acabou de falar, aumenta o volume e a tendência começa a ser mais expressiva, tá? Então ter toda essa alta, até que chega no período de distribuição, tá? E aí é esse período aqui que se deve ter muita cautela, tá? Porque, como foi falado, é um momento aí onde muitos investidores inexperientes acabam entrando e perdendo dinheiro, tá? Deixando dinheiro aí no mercado. Então, quando vocês começarem a ver, pessoal, isso aí é uma dica, tá? De uma experiência que eu venho trazendo aí ao longo de muito estudo. Quando vocês verem todo mundo falando de um determinado ativo que está em alta, vocês tenham muita cautela, tá? Em comprar aquele ativo, em montar uma determinada posição. Agora, quando uma empresa está pouco falada, nós temos aí o exemplo do Bitcoin, quando todo mundo estava falando que era uma bolha e tudo mais, os mais experientes estavam montando pequenas parcelas ali de suas posições, tá? Se expondo um pouco, tá? Aquele risco. E agora o que aconteceu? Houve
a participação do público subiu demais, tá? E agora pode estar em uma distribuição, né? Não é possível saber, mas é um momento de muita cautela. Hoje, no momento em que eu gravo essa aula, é um momento de muita cautela. Pode estar em uma distribuição e muitos investidores estão realizando os seus lucros? Pode ser que sim. Então, é muito importante estudar, tá? De forma muito criteriosa, para você não se decepcionar e não deixar o seu dinheiro suado aí, tá? Na mesa. Então, esse é o movimento aí natural do mercado. Então, sempre muita cautela, tá? Sempre que houver uma alta aí muito expressiva e quando todo mundo está falando aí sobre aquele ativo. Lembre-se uma coisa, mais uma vez, uma dica. Quando ninguém está falando, aí sim é o momento de você estar analisando e possivelmente pode ser uma boa oportunidade você estar montando sua posição. Tá, pessoal? Bom, ficamos por aqui nessa aula. É de extrema importância você entender como se movimenta o mercado. E agora nos vemos na próxima aula, que agora nós vamos começar a entrar mais em assuntos sobre tendência de alta, tendência de baixa, tá? Então nos vemos aí na próxima aula.